Gostaria de compartilhar com vocês em Mateus 16, por favor. 16, versículo de número 13. Essa palavra que vai ser ministrada hoje, se você entender e aplicar, ela vai mudar a sua vida, amém? Eu tenho certeza disso. Porque quando eu aprendi isso e comecei a praticar, verdadeiramente as coisas mudaram na minha vida. E se você fizer a mesma coisa, eu tenho certeza que vai mudar a sua vida também. E vai mudar a sua história. Glória a Deus. Mateus 16, versículo de número 13. Diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem ser João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Respondeu Simão Pedro, diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurados és Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissera ser ele o Cristo. Amém? Então vamos lá. O que nós vamos aprender hoje nessa manhã? Nessa aula culto? Nós vamos aprender com relação à minha identidade espiritual. Diga: eu tenho uma identidade espiritual. E eu vou aprender como lidar com isso nessa manhã, tá certo? Então primeiro você precisa entender que Jesus, ele tinha uma identidade espiritual. E aqui nesse texto, muito interessante, ele diz: Quem diz o povo ser eu? Tipo, o Filho do Homem. Quem diz o povo ser eu, o Filho do Homem? E para entender isso, ou seja, ele estava assumindo uma responsabilidade ali naquele momento. Ele estava admitindo ser o Filho do Homem. Ele estava afirmando ser o Filho do Homem. E quando a gente vai entender o Filho do Homem, nós precisamos ir em Daniel 7. Em Daniel 7, vou abrir rapidinho aqui, vindo um pouquinho para trás. Daniel 7 é interessantíssimo, porque diz assim, ó, lá em Daniel, vou logo no capítulo 7, versículo 13. Daniel teve uma visão, ele diz assim, ó: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Aí para esse homem que veio do céu, que é o Filho do Homem, a semelhança de um homem, diz assim, ó, no versículo 14: Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então Jesus, ele estava naquele momento perguntando para os discípulos: o que o povo está dizendo que eu sou aí? Ele estava afirmando ser este Filho do Homem, apontando para a visão de Daniel. Rapidamente eu vou dar uma explanada para ficar registrado, para depois ser transcrito. O que é essa visão de Daniel? Daniel, ele teve uma visão, onde nessa visão ele estava diante do mar,
e 4 monstros se levantaram. 4 monstros. O primeiro monstro era um leão que tinha 2 asas. O segundo monstro era um urso que tinha 3 costelas na boca. O terceiro monstro era um leopardo com 4 cabeças e 4 asas. E o quarto monstro era uma fera terrível, espantosa, segundo ele, que tinha dentes de ferro e tinha 10 chifres. Essa é a visão que ele teve. E isso significa que eram 4 reinos que dominariam o mundo antigo. O primeiro, que é o leão, com as 2 asas, representava a Babilônia de Nabucodonosor, que reinou na terra entre 605 a 539 a.C. E teve as suas 2 asas cortadas porque perdeu o poder. Então está falando do primeiro império, do primeiro reino, que seria destruído, que estaria debaixo dos pés do Filho do Homem. O segundo reinado foi o reinado do urso, com 3 costelas na boca, que significa o Império Medo-Persa. Esse império ele dominou o mundo em 538 a mais ou menos 331 a.C. Ele também foi colocado debaixo dos pés do Filho do Homem. Então é um segundo império que ele teve aquela visão. Amém? Até aí, amém? Depois engraçado aí nesse texto, engraçado não, mas relevante, vamos dizer assim, é que o texto ele é bem detalhista. E ele fala sobre 3 costelas na boca do urso, que significa 3 grandes nações que foram destruídas por esse império, que é a Líbia, que é a Síria e a Babilônia. Então ele estava tendo esta visão, e ele viu um terceiro monstro, e esse terceiro monstro é um leopardo de 4 asas e 4 cabeças, que aí já simboliza o império de Alexandre o Grande, o jovem Alexandre o Grande, que também foi derrotado, mas foi traído pelos seus 4 generais, que simboliza as 4 cabeças dessa visão. E as 4 asas representam a velocidade da conquista desse império. E por último, ele teve uma quarta visão, que é a visão do Império Romano, que tinha dentes de ferro, destruía tudo que passava pela frente. São 4 reinos, então, que Daniel viu. Mas aí, no versículo 14, no versículo 13, diz assim, ó o versículo 13, estou passando bem rápido. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o Filho do Homem, e dirigiu os seus anciões de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, glória e o reino e tal, que a gente já acabou de ver. Então Jesus, por que eu estou falando isso bem rápido? Jesus naquele texto, junto com os discípulos dele, ele estava dizendo que ele era quem? Que ele era o Filho do Homem. Então ele estava afirmando ser aquela identidade. Ele estava admitindo ser aquela identidade. Isso é impressionante, porque muitas pessoas, quando falam Filho do Homem, acham que ele está ligado a homens, que é uma figura humilde e tal. Não, ele estava assumindo o título de grande importância e de grande relevância, onde todos os inimigos seriam colocados debaixo dos pés dele. Ele estava dizendo, eu sou o Filho do Homem. O que o povo está dizendo que eu sou? O que o povo está falando aí sobre o Filho do Homem? É isso que ele estava fazendo naquele momento. Então aí eu vou continuando o texto. Aí o texto em Mateus, ele diz, respondeu Pedro e disse, tu és o Cristo, Filho de Deus, do Deus vivo. Então agora ele estava assumindo a identidade do Filho de Deus. Então, quando João Batista batizou Jesus, uma voz bradou do alto dizendo, esse é o meu filho amado a quem me comprazo. Ele está dizendo, sou eu que desci do céu.
Eu que sou o homem do céu. O Filho do Homem, ele é celestial. Ele desce do céu. E ele recebe todo o poder. A Bíblia diz que ele recebeu todo o poder. Agora, olha que interessante. Aí eu vou passando e os evangelhos, eles vão me ensinando muita coisa. E Mateus diz assim, Mateus no final de Mateus, diz assim, Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou, depois dele ter ressuscitado, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele está dizendo, ó, toda autoridade me foi dada. Aí se eu vou em Lucas, que eles vão se completando os evangelhos, em Lucas eu vejo o seguinte, para a gente entrar, esse pano de fundo. Em Lucas ele diz, a ascensão de Jesus, 24:50. Antes ele diz no 49, 24:49. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecerei, pois, na cidade, até que do alto sejam revestidos de poder. Versículo 50, então os levou para Betânia e erguendo as mãos o abençoou. Aconteceu que enquanto os abençoava, ia retirando-se dele, sendo elevado para os céus. Então primeiro, depois que ele ressuscita, ele recebe toda a autoridade no céu e recebe toda a autoridade na terra. Depois, e Lucas não fala sobre essa autoridade, mas Lucas fala que ele foi elevado para os céus. Então o homem que desceu do céu, ele sobe aos céus. Então ninguém sobe aos céus senão primeiro aquele que desceu, ele diz. Então isso que ele está falando aqui. Então ele está assumindo de fato, eu recebi autoridade no céu, na terra. Eu sou o Filho do Homem, eu sou o Filho de Deus. Aí quando eu vou em Marcos, para completar os evangelhos, diz assim, 16:19. De fato o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Então olha os evangelhos se completando. O primeiro evangelho de Mateus, ele recebeu poder, autoridade sobre o céu e sobre a terra. Amém? Então em Lucas ele se ascendeu aos céus. E Marcos, o que aconteceu? Ele assentou-se à destra de Deus. Amém? Então os evangelhos eles se completam aqui. E eu preciso entender isso. Quem é Jesus? Então ele afirma ser esta identidade. Ele afirma ter esta identidade. A identidade dele. Mas no percorrer do ministério dele, que é onde a gente está agora em Mateus, que a gente acabou de ler, ele está ali diante dos discípulos dele. Eu acabei de explicar que o Filho do Homem faz referência a Daniel. E depois o Filho de Deus. E Pedro afirma que ele é o Filho de Deus. Então, isso é muito interessante. Então, o que nós temos aprendido aqui sobre a nossa identidade espiritual? E hoje nós vamos entrar um pouco mais nisso, para você aprender como que isso pode ser manifesto na terra. Como que a minha identidade espiritual pode ser de fato manifesta na terra. Amém ou não? Então olha só, vamos lá. Jesus ele faz a confissão dele. Jesus tem uma confissão de manifestação dessa sua identidade espiritual. Você quer ver? Olha só, eu vou passando e vou vendo, ó. Então após ele ter afirmado quem ele era, ele vai começando a confessar e relacionar com os seus discípulos em quem ele era, na identidade dele celestial, não mais o filho de José e Maria, não mais o carpinteiro Jesus, mas agora como quem? Como o homem que desceu do céu. Então ele começa agora a falar com os discípulos dele, a relacionar com os discípulos dele, com a identidade que desceu do céu. Amém?
Então olha aqui, ó. No versículo 21 de Mateus 16. Desde esse tempo começou a Jesus a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ser ressuscitado no terceiro dia. Aí agora olha o versículo 26. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou quem dará ao homem em troca da sua alma? Aí diz aqui, ó: porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Embaixo ele diz assim, ó: em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de que maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Aí em 17:9 diz assim, ó: e descendo ele do monte, ordenou Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. E depois no versículo 17:12: assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Ele começou a falar sobre a identidade dele agora como Filho do Homem, não como mais Jesus, o filho de José. Agora ele já assumiu quem ele era, o homem que desceu do céu. Ele assumiu de fato e começou a relacionar com os discípulos dele. Como? Com a identidade dele, que é a identidade celestial, o homem do céu. Amém ou não? Aí olha só. E aí você vai vendo. Em 17:22, reunido eles na Galileia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Então, depois dele ter afirmado, depois dele ter reconhecido, depois dele começar realmente a entender a missão dele, quem ele era e o que ele tinha que fazer, então ele começa a relacionar com aqueles poucos discípulos dele com relação à identidade celestial dele. Isso é tremendo. Então isso também acontece conosco, porque você precisa entender que Jesus, ele desceu do céu, mas quando ele ressuscitou, eu também ressuscitei com ele e recebi uma nova natureza. E essa nova natureza em mim me torna também um homem do céu. Diga comigo: assim como Jesus desceu do céu e é um homem do céu, eu também sou um homem do céu quando ele ressuscitou, porque eu também ressuscitei com ele. E agora eu também me tornei um homem do céu. Quantos estão entendendo isso? Então, celestial eu já me tornei, porque a luz entrou nas trevas da minha alma. O meu espírito foi ressuscitado. Eu nasci de novo. Nós aprendemos isso aqui no decorrer dessas ministrações das aulas. Então, o meu espírito foi vivificado, e eu também sou um homem do céu. Então o que Jesus veio fazer? Jesus veio me resgatar. Jesus veio devolver para mim a minha identidade celestial. Por quê? Porque eu fui criado antes da fundação do mundo. A gente não fala sempre isso? E isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu também tenho uma identidade celestial. Eu nasci de novo. Amém? Agora, o fato é, eu posso até ser um homem celestial, eu posso até ter nascido de novo, mas eu preciso entender quem eu sou no céu. Amém ou não? Vocês estão entendendo? Olha só o que está escrito aqui. Olha o que está escrito aqui. Ó, Efésios 2:6. E nos ressuscitou junto com ele e me fez assentar nos lugares celestiais em Cristo.
Então eu estou sentado aonde? Nos lugares celestiais em Cristo. Porque quando ele se levantou da terra, quando ele ressuscitou, ele me ressuscitou junto com ele. E quando eu o reconheço como meu Senhor, quando eu reconheço que eu sou dependente dele, o que acontece comigo? Ele me eleva junto com ele. Eu ressuscito junto com ele. Ele me eleva aos céus junto com ele. Então, o homem que desceu do céu, subiu aos céus e me fez se assentar ao lado dele. Amém? Agora, eu preciso entender que existe mais do que isso. Agora eu preciso andar na terra, não mais com a minha realidade natural, mas com a minha realidade sobrenatural. Porque o homem do céu, ele é sobrenatural, ele não é natural. Porque o homem natural não consegue entender nem discernir as coisas espirituais. Então, isso significa que existe um desenvolvimento dessa identidade celestial que eu tenho após ter nascido de novo. Isso se dá como? Você percebe que Jesus, ele afirmou quem ele era. Em todo o tempo ele começava a relacionar com os seus discípulos. Olha só o que aconteceu, que é onde a gente vai entrar no entendimento. Mateus 16, 21. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. No 17, 9, ele disse: a ninguém conte a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Então ele começou a chamar a existência a sua ressurreição. Você já parou para pensar nisso? Então, o homem que desceu do céu precisa subir aos céus. E para ele subir aos céus, ele precisa ressuscitar dentre os mortos. Então, a confissão dele já era: eu sou o Filho do Homem, eu sou o Filho de Deus. Mas depois ele amplia um pouco mais: para o que desceu poder subir, ele precisa ressuscitar dentre os mortos. Então Jesus começa a confessar a sua ressurreição em 3 dias. Como estão entendendo isso? Olha aqui, olha aqui, reunidos eles na Galiléia, 17, 22, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue na mão dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Rapaz, ele está conversando já um negócio que está feito, que está pronto. Ele não está dizendo: talvez eu vou ressuscitar, hein? Pode ser que eu ressuscite, galera. Senta aqui todo mundo, vai acontecer isso, eu vou sofrer, eu vou padecer, e isso e aquilo, e de repente eu ressuscitarei. Não. Então você percebe que ele está chamando a existência o quê? A sua ressurreição. Por quê? Porque o homem do céu precisava subir aos céus. Porque quando ele ressuscitasse, eu também ressuscitaria, e muitos ressuscitariam junto com ele. Então essa era a identidade dele, como filho do homem, ou filho de Deus. Então a minha identidade espiritual também passará pelo mesmo processo. O fato é, se eu quero apenas receber um novo nascimento e posso levar a minha vida tranquilo, posso. Mas eu acredito que todo aquele que nasceu de novo tem alguma coisa que incomoda aqui dentro, dizendo: tem mais para mim. E esse tem mais para mim é o desenvolvimento na sua pessoa celestial, não mais na sua pessoa terrena. Porque algo precisa ser preenchido na sua alma. E o que vai ser preenchido? A sua pessoa celestial. É o seu espírito que foi
ressuscitado com Jesus. Então isso é um processo que vai acontecer também na minha vida. Então a gente tem aprendido o que na igreja? A gente tem aprendido o que? A gente aprendeu que eu nasci de novo, eu me tornei uma pessoa celestial, a minha nova natureza, mas no lugar de intimidade, onde eu me relaciono com Deus, é onde vai ser revelado a minha identidade. Então depois que a minha identidade for revelada, diga, a sua identidade será revelada. Você é um homem do céu, diga, eu sou um homem do céu, mas eu preciso entender quem eu sou no corpo. Eu preciso entender qual é o meu dom. Eu preciso entender qual é a autoridade que a minha identidade espiritual tem. Porque da mesma maneira que ele recebeu toda a autoridade no céu e na terra, a sua identidade foi elevada junto com ele. E no seu dom, você também tem toda a autoridade no céu e na terra. Então todos os inimigos foram colocados debaixo dos pés dele. Porque ele tem domínio, ele tem poder. E eu também, como homem celestial, tenho os meus inimigos debaixo do meu pé. Eu piso na cabeça da serpente, sim ou não? Porque eu também recebi autoridade, eu também recebi poder. Agora, como que isso aconteceu? Simplesmente ele fez isso por mim. E isso significa o quê? Graça. Essa é a graça. A graça é essa autoridade que eu recebi, esse poder que eu recebi. Porque, número 1, primeiro eu nasci de novo, sou um cidadão celestial, sou um cidadão da Nova Jerusalém, recebo todo o poder, eu recebo poder, mas eu recebo poder aonde? Recebo poder em minha identidade. Poder para quê? Para dominar. Poder para quê? Para reinar. Sim, diga assim, eu nasci para reinar na minha identidade celestial. E agora precisa acontecer uma fusão de entendimento. A minha alma, que entra a transformação de mente. Paulo fala assim, né? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que eu experimente da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Significa que existe agora um entendimento que a minha mente humana precisa ter e captar quem eu sou no céu. Quem eu sou no céu. E isso é o processo de transformação de mente que a gente está falando, da renovação de entendimento, onde renovar me leva a uma conexão de uma origem. Então, o que Jesus fez? Me plugou direto no céu, me retirou da árvore do conhecimento do bem e do mal e me plugou de volta à árvore da vida. E agora eu sou alimentado pela árvore da vida, eu não sou mais alimentado pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Então eu recebo vida de Deus, e essa vida de Deus vai despertar quem eu sou lá, assentado junto com Ele. E na medida em que eu vou relacionando, na medida em que eu vou meditando na palavra, na medida em que eu vou me alimentando das coisas do reino, eu vou começando a ver um quadro pintado de quem eu verdadeiramente sou. Então o mundo pode estar me dizendo que eu sou isso ou sou aquilo, que eu não vou dar certo, mas quando eu começo a entrar nesse lugar, e eu começo a ter esse entendimento do homem celestial que eu sou, aí tudo vai mudar na minha vida. Tudo vai mudar na minha vida. Então presta atenção, olha o que acontece aqui. Mateus 16, uns passos interessantes, 16, 20, olha aqui, ó. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo.
ser ele o Messias, ser ele o Filho de Deus. Por quê? Porque não era momento de falar. Então existe um momento na nossa vida que a gente vai passar relacionando com Deus, e Deus vai falar com a gente e vai dizer coisas grandiosas para nós. Mas esse é um momento que eu preciso guardar isso para mim. Não é momento de eu ficar revelando isso. Eu vou relacionando, e nesse lugar de relacionamento eu vou absorver a minha identidade e eu vou guardar ela. Então existe um momento de receber a minha identidade. E essa identidade, ela será revelada como? O Espírito Santo vai revelar para mim. Você vai entender quem você é. Amém? Então você pode ser um empresário do reino de Deus que vai abençoar muitas pessoas. Você pode ser um profeta. Você pode ser um adorador do altar e chamar a presença de Deus. Você pode ser um missionário. Você pode ter o dom da presidência. Você pode ter o dom de curar. Você pode ter o dom da profecia. Eu não sei, mas o fato é que eu não posso ficar satisfeito só pelo fato de eu ter nascido de novo. Eu preciso me descobrir em Cristo. Eu preciso me aprofundar mais em Cristo. Eu preciso me ver em Cristo. Amém? Então esse tempo é o tempo que você, no lugar de intimidade, é revelado a sua identidade. E você começa a olhar coisas grandiosas e fala: meu Deus, eu quero isso para mim. Eu quero viver isso. Eu quero percorrer isso. Eu quero seguir esse caminho. E às vezes você pensa que isso não será lá no seu ambiente de trabalho. Vai ser lá também. Você vai fazer a diferença lá no seu ambiente de trabalho, onde você for. E você vai deixar isso ser conduzido na sua vida, na medida em que é revelado a você quem você é. E você quietinho vai começando a andar nisso. E logo no versículo 21, ele diz assim: é necessário que eu sofra, é necessário que eu morra, e é necessário que eu ressuscite. Ele está falando que ele iria passar por tudo isso. Então, ele já sabendo quem ele é, eu preciso entender que nesse mundo eu vou passar por aflições, igual eu tenho falado. Eu vou passar por tribulações. Eu vou passar por provações. Mas eu também sei que Ele está comigo. Qual é a diferença? Eu iria passar por tudo isso, mas agora eu passo isso com Ele. Eu tenho Jesus comigo para passar por esses momentos, pelos momentos de dificuldade, pelos momentos de tribulação, de provação. E quando eu vou entrando e vou realmente amadurecendo, eu vou começando a entender que a prova da minha fé, ela produz a perseverança. Eu vou começando a entender que aquela tribulação, ela traz peso de glória. Então essas coisas, elas sempre estiveram lá. A diferença é que agora eu sei passar por elas. Então eu não posso mudar as circunstâncias, mas eu posso aprender a passar por elas. Eu sei que Jesus passa comigo por elas. E eu sei que quando eu passar por essas provações, a manifestação da minha identidade está acontecendo. Por quê? Porque eu preciso passar por isso. Essas coisas sempre estarão lá. Então você percebe que as circunstâncias sempre estão lá. É você que está mudando e sabendo passar por elas. Mas se você for fazer uma retrospectiva, você vai ver que elas sempre estiveram lá. A diferença é que você está mudando. A diferença é que você está amadurecendo. A diferença é que você está sendo preenchido pelo homem do céu. A diferença é que você está sendo preenchido pelas realidades do reino de Deus. A diferença é que as fortalezas de mente religiosas,
irracionais estão caindo por terra. Está se erguendo agora uma fortaleza do reino em você. Então Jesus, ele estava falando: olha, eu sou o Filho do Homem, eu sou o Filho de Deus, mas eu preciso ressuscitar. Ou seja, ele já estava dizendo que ele precisava ressuscitar ainda vivo. Ele estava vivo e ele dizia: eu vou ressuscitar. Vai passar um dia, vai passar 2 dias, vai passar 3 dias, e quando eu levantar dos mortos, eu vou levar todos para mim. Então vamos lá. Eu também, diga comigo, eu também sou um cidadão celestial. Diga assim: eu também sou um homem do céu. Amém? Agora você vai dizer: 2. O homem do céu possui uma identidade celestial, e eu vou descobrir qual é a minha. Diga assim comigo: eu não abro mão de saber quem eu sou assentado junto com Ele. Eu não abro mão de saber quem eu sou aqui na terra agora. Agora, diga comigo, agora eu não sou mais o filho de José. Agora eu não sou mais o carpinteiro. E agora quem eu sou? Tudo que eu aprendi na carpintaria serviu para mim, mas agora eu sou um homem do céu. E o que precisa? Agora diga: a minha identidade, que foi revelada a mim, precisa ser manifesta na terra. E como que isso vai ser manifesto? Diga assim, pela confissão da palavra. A confissão da palavra vai manifestar a minha identidade na terra. Por quê? Porque você, semana passada, aprendeu aqui o quê? Que quando eu recebo algo de Deus, essa é a principal coisa que eu posso ter recebido de Deus. A maior palavra que eu poderia receber é quem eu sou em Cristo Jesus. Sim ou não? Mas vocês aprenderam o quê? Que existe um lugar feito, que existe um lugar do reino onde eu posso pôr as coisas lá para que se manifeste. Sim ou não? Então eu aprendi na semana passada o que? Eu aprendi que eu posso pegar uma pessoa da minha família que está passando por uma necessidade ou por alguma enfermidade, e eu posso colocar essa pessoa lá e dizer: ela é curada. Eu vou lá e digo: ela é curada. Onde é que eu coloquei ela? Eu coloquei ela no reino de Deus. Eu posso pegar uma pessoa que ainda não conhece Jesus. Eu gostaria que essa pessoa fosse recebida no reino, igual eu fui recebido. Você não foi recebido quando você subiu aos céus junto com Ele? Então você diga assim: eu fui recebido, agora eu quero que minha família também seja recebida. Aí isso acontece, é cíclico. E aí o que acontece? Eu vou lá e pego a minha família e digo: vou pôr elas aqui no lugar feito, vou colocá-las aqui no reino, e digo: a minha família é salva. Por quê? Porque essa é a palavra: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Eu fui lá, coloquei ela no lugar feito e tranquei. Nada vai mudar isso. Nada vai mudar. E agora o que acontece? Acontece o processo de manifestação. E o processo de manifestação é o que? É a transformação de mente. Por quê? Porque eu vou sendo transformado pela renovação do meu entendimento. Então eu vou tendo entendimento do reino, vou tendo entendimento do reino, vou tendo entendimento do reino, e isso vai sendo manifesto.
eu vou trazendo isso para fora, eu vou trazendo isso para fora, eu vou trazendo isso para fora, eu vou trazendo isso para fora. Daqui a pouco aquela pessoa, ela recebe alta do hospital. Daqui a pouco aquele irmão, aquela sua família que estava longe dos caminhos do Senhor, encontra Deus em algum lugar, encontra Jesus em algum lugar e também é recebido no reino. Por quê? Porque você colocou ela no lugar que está feito e não tem jeito de não manifestar. Por quê? Porque a principal característica de um homem do céu é andar em fé. O justo viverá pela fé. Então qual é a principal característica do homem celestial? A manifestação. Está muito distante. Amém? Agora existe uma distância espiritual para que essas coisas aconteçam. E é isso que eu estou falando para você. Essa distância se dá no processo de transformação da mente pela palavra de Deus. Você quer ver? Antes disso, deixa eu falar sobre a identidade. A mesma coisa acontece. Então você está falando com a pessoa que começou a ter experiências com esse lugar feito. Foi a forma que Deus me mostrou das coisas realmente acontecerem. Então quando eu digo para mim que eu coloco uma situação no lugar feito, que foi, Deus fala comigo, coloca lá que vai manifestar. Você não pode desistir. Eu vou lá e tranco aquilo. Então o que acontecer no exterior não vai mudar a decisão que eu tive. Não vai mudar o fato de eu ter colocado essa coisa no lugar feito. E eu fui tendo experiências com isso. E você sabe, na ministração de domingo passado, que eu citei alguns exemplos com relação a isso. Mas hoje, para ficar registrado nesse volume que vai ser transcrito, você precisa entender que a maior confissão da sua vida é você manifestar quem você é em Cristo. Quem sou eu em Cristo? É a minha identidade manifesta. E aí ele disse, olha, eu vou sofrer para que isso seja manifesto. Eu vou morrer para que isso seja manifesto. Mas aí eu ressuscito. E quando eu ressuscitar, o homem do céu é manifesto para o mundo. Aí conhecerão quem eu sou, quando eu ressuscitar dos mortos. Aí vão saber, todos os povos vão saber. Por quê? Porque eu receberei autoridade sobre o céu e sobre a terra, e terei domínio sobre todos os povos. E naquele grande julgamento que Daniel viu, que ele viu aquele julgamento, eu estarei lá sentado no trono julgando as nações da terra. Esse sou eu. Mas eu preciso salvar meu povo. Envia-me a mim. E ele veio e retornou aos céus. Mas retornou primeiro para acender a chama em você. Você que estava morto agora está aceso. Você está vivo. E isso está aceso aí dentro de você. Tem uma chama aí dentro de você. Aí olha aqui, ó. No versículo 22, que é onde isso aqui que é muito perigoso. Olha só. E Pedro, chamando à parte, começa a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isto de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda-te, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim da dos homens. Então você percebe que quando você colocar alguma coisa no lugar feito, que nesse caso que nós estamos aprendendo hoje, é a minha identidade espiritual, o que vai acontecer? Satanás vai ficar furioso com isso, que nós chamamos de adversário. O adversário não vai gostar,
Por quê? Porque você está chamando à existência quem você é no céu. E olha a autoridade que você tem. Você recebeu autoridade para pisar na cabeça dele. Você recebeu domínio. Então, quem é que vai querer tirar você disso? Ele próprio. E aí, vai se chegar a você e vai dizer: tenha compaixão de ti. Ou vai te falar outra coisa. Ou as tribulações vão fazer você retroceder. Por quê? Porque se entrar a incredulidade, vai entrar insegurança. E se entrar insegurança, eu desisto. Então o que eu preciso saber com a mentalidade de um homem do céu? Que tudo aquilo que vier para tentar parar a minha manifestação é Satanás. E eu preciso repreender isso na minha vida. Agora, é óbvio que você não precisa sair por aí falando: ô, sai de mim, Satanás. Falando para os seus amigos, né? As pessoas que estão próximas a você, para a sua família. Mas dentro de você, você fica caladinho. Você está manifestando algo importante. Você está manifestando quem você é nele. Dentro de você, você repreende aquelas palavras. Você não precisa sair falando. Mas dentro de você, você diz: arreda-te de mim, porque vai ser manifesto. Eu vou manifestar a minha identidade. Eu vou ser, sim. Amém? Então, Pedro vai sempre aparecer, Pedrão. E é isso que eu preciso discernir na minha vida. Então o processo de manifestação da minha identidade celestial vai passar por isso. Eu vou passar por provações, eu vou passar por tribulações, que está dentro desse contexto que Jesus está ensinando. Mas também eu preciso entender que eu vou passar por um processo de mortificação, que significa que o homem natural, ele vai morrer, para que o homem celestial apareça. Então isso é um processo de mortificação. Não tem jeito de eu querer que Davi reine sem Saul morrer. Não tem jeito. Então eu tomo uma escolha na minha vida. Qual é a escolha? Tudo aquilo que for natural, tudo aquilo que não for de Deus na minha vida, eu vou afastar de mim. Então às vezes tem alguma coisa dentro de você que está difícil de você largar. Chegou a hora de largar. Chegou a hora de deixar isso, soltar isso. Às vezes você mesmo está impedindo da manifestação, porque está amarrando você. Então eu preciso deixar ir essas coisas. Eu preciso me livrar dessas coisas. Então dói. Mas essa morte é para que seja manifesto quem você é. Então tem muita coisa que não é manifesta na minha vida porque eu não abro mão, porque dói, e doer é ruim. Mas dentro desse processo, isso é super importante que aconteça, que é o processo de mortificação. Eu não sei se o que nós estamos ministrando aqui é pesado, mas é o certo. Esse é o certo. Então, coisas do mundo precisam começar a apodrecer na minha vida. Eu, como homem celestial, preciso começar a sentir aquele cheiro, aquele mau cheiro das coisas do mundo na minha vida. Eu preciso começar a sentir isso. Eu preciso começar a sentir isso e fazer: deixa aí, deixa feder. Não vai tentar botar perfume não. Não vai lá tentar botar perfume não, porque às vezes Pedrão aparece de novo: tenha compaixão de ti, tenha compaixão de ti. Aí você emocionalmente vai lá e traz aquilo de volta. Então eu preciso entender o quê? Que isso vai me fazer bem, mas aparentemente
aparentemente, nesse momento, você não consegue enxergar isso. Você não consegue enxergar. Mas é importante que aconteça. Depois ele disse que ele iria ressuscitar. Então a minha identidade, ela manifesta, eu vou passar por isso. Não são mais as tribulações que vão me parar. Não são pessoas que estão conectadas comigo emocionalmente ou sentimentalmente que vão me parar. Por quê? Porque vai haver uma manifestação de quem eu sou em Cristo. Como estão entendendo? Então diga assim comigo: eu sou um cidadão da Nova Jerusalém, e a minha identidade precisa ser manifesta. Amém? Olha só, para a gente encerrando, esse lugar feito que a gente aprendeu aqui, que é o lugar onde eu coloco as coisas, isso aqui é a nossa realidade. Por quê? Porque existe uma distância para que as coisas se manifestem na minha vida. Como eu tinha dito antes, existe uma distância. Só que quando eu coloco as coisas lá, nós estamos falando de fé. Eu preciso entender que nada vai mudar aquela realidade, porque o que eu coloquei lá é a realidade da minha vida. O resto é tudo mentira. Amém? E isso, durante o percurso, todos os dias, vão tentar dizer para você que não. Vão tentar impedir você. E é nesse contexto que eu preciso persistir. É nesse contexto que eu preciso perseverar. E não desistir daquilo que Deus falou para mim. Eu não posso abrir mão daquilo que Deus falou para mim. Então o que é verdadeiramente a fé nesse sentido? É só eu ficar com o que Deus falou para mim. Então o que Deus falou para mim vai ser manifesto e pronto. E nós aprendemos sobre um lugar espiritual onde eu vou depositar as coisas, e vai ser manifesta em nome de Jesus. E isso é um processo que vai acontecer sempre na minha vida. Isso sempre vai acontecer na minha vida. Mas eu não vou desistir. Sim ou não? Você podia ficar de pé? A confissão de Jesus ressuscitou ele dentre os mortos. Ressuscitou muitas pessoas que estavam mortas. A confissão da sua identidade em Cristo vai ressuscitar muita gente também. Pessoas que estão perdidas, desorientadas, pessoas que precisam de uma direção. E quando você realmente for erguido em quem você é nele, se erguerão muitas pessoas em você, porque Ele te levantou. Ele te levantou para ser uma cidade, e muitas pessoas vão fazer moradas nessa cidade. E chegou o tempo disso. Nem que eu comece pequeno, mas eu preciso começar, porque chegou a hora. Então as coisas que você vai manifestar vão ajudar muita gente, irmão. Pessoas vão comer de você. No lugar que você sofreu,
Você hoje vai ser um professor. Você vai ensinar pessoas a sair dessa condição. No lugar que você mais apanhou, você vai fazer turminhas de roda e vai ensinar essas pessoas a sair desse lugar. Então, diga assim: eu preciso acontecer. Eu preciso acontecer. Não é mais um homem natural que vai andar por aí, mas é o homem sobrenatural. É um homem que chama à existência as coisas que não são como que são. Um homem que realmente sabe viver em fé. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Então, nesse lugar, você precisa começar a ter experiências, irmãos. Eu comecei a ter experiências nesse lugar. Comecei a ter experiências. Cadê minha mãe? Está lá minha mãezinha. Cadê meu irmão? Está lá. Eles estão sentados ali. Mas eu coloquei todo mundo no lugar feito. Comecei às 5 horas da manhã chamar a existência as coisas que não existem, porque realmente, naturalmente isso não existia, meu irmão. Como que se já fosse. Não importa a condição, o que importa é que estão. Você é um homem de sucesso, é um homem de negócio. Quando é que Pedrão apareceu e disse para você: larga esse negócio, para com isso? Mas eu lembro perfeitamente, diz o Espírito Santo para você, no dia em que eu te dei essa ideia. O Espírito Santo está dizendo aí para você, eu lembro naquele momento em que nós tivemos aquele relacionamento. E quando a gente relaciona, eu tenho que dizer quem você é, porque eu não resisto em dizer quem você é. Quando eu relaciono com você, eu não consigo resistir a te entregar os meus mistérios. Eu lembro perfeitamente do dia em que isso acendeu dentro de você, e essa ideia tomou conta de você, te encheu por dentro. E você disse: eu sou isso, eu quero isso. Por quê? Porque isso é um versículo que é uma passagem que marca a minha vida, porque Mateus 16 explica tudo. Ele disse: mas vós, continuou ele, quem dizes quem eu sou? Pedro disse: tu és Cristo, Filho de Deus. Aí ele não resiste. Então, no lugar de adoração, eu confesso: tu és o Rei. Então me ensina a fazer isso, porque a Isabela fica falando: eu entendi tudo que você falou, mas como é que faz na prática? Eu estou ensinando a você ter fé na prática. Eu não estou falando de uma fé distante. Eu estou falando que você pode colocar as coisas no lugar feito e manifestá-las na terra. Porque essa é a função do homem do céu: é manifestar do invisível para o visível. Aí ela me pergunta, meu Deus, essa menina faz cada pergunta. Aí eu vou explicar para você então. Aqui nesse lugar representa um lugar de adoração.
No momento em que Pedro começa a dizer: tu és o Cristo, o que você está fazendo? Você está deixando todos os pesos que você tem de lado, todas as preocupações, todas as confusões do trabalho, todas as confusões de família, toda a perturbação que você tem no dia a dia, toda a gritaria. Você está deixando tudo isso de lado e está entrando num quarto, que é um lugar espiritual. Você entra num lugar espiritual e lá nesse lugar espiritual você não quer saber mais de nada. Você deixa todos os pesos lá fora, todas as preocupações lá fora. Eu estou ensinando você não quer saber? Então é assim que se faz. E você entra lá com um coração alegre, com um prazer enorme, porque ali verdadeiramente é a fonte que você bebe. Ali verdadeiramente vem o maná que você precisa. Ali verdadeiramente vem a provisão que você precisa. Ali verdadeiramente vem tudo aquilo que você precisa para se saciar. Aí você chega diante dele, mais nada, e simplesmente o adora e diz: eu te amo, tu és o Rei, tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A ti foi dado toda a autoridade no céu e toda a autoridade na terra, e todos os joelhos daqueles que estão na terra e que estão no céu vão se dobrar dizendo que Cristo é o Senhor. Então quando você entra nessa dimensão, tudo que é natural está sendo morto, porque você está sendo agora um homem do céu. E o homem do céu não resolve as coisas naturalmente, resolve as coisas espiritualmente. O homem do céu não resolve as coisas com peleja, com briga, resolve na presença de Deus, na cruz, aos pés de Cristo. O homem do céu vira a face e diz: perdoa-os, Pai, porque eles não sabem o que estão dizendo e nem o que estão fazendo. Porque eu estou sendo despertado para algo grande e eles não estão nem entendendo o que é que está acontecendo. Não estão entendendo. E é esse coração que você tem que ter. Você não tem que ficar com raiva daqueles que não estão entendendo. Você tem que pedir misericórdia e falar para Deus: eles não estão entendendo, eles não entendem. Eles estão com pedra porque não entende. Porque eu estou sendo manifesto. A realidade do céu está sendo manifesta na minha vida. Tem uma unção aqui. Cada domingo uma unção. Momento de cura. Olha. E aí quando isso acontece, quando esse lugar que você está lá, nesse aquecimento, nesse relacionamento, ele chega para você e fala assim: então tá. Eu já entendi, eu vou dizer para você quem você é. Peraí, Pedro, você não é mais Pedrão, aquele Pedro que pega peixe. Você não é mais o pescador de peixe. Deixa eu explicar para você quem você é. Porque o pescador de peixe morre agora. E no lugar de adoração, onde você tem toda essa representatividade, na prática, ele vai encher você de quem você é como homem do céu. Porque você nasceu de novo. E ele vai dizer para você assim, ó. Olha o que ele vai dizer. Ele vai dizer: tu és o Filho de Deus. Aí ele diz: então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. E também eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus.
E o que ligares na terra será sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Então quem é você? Quem é você? Ele está dizendo: recebe a sua autoridade como homem do céu. Então essa é uma manhã de quê? De você receber essa unção, dessa revelação de quem você é no céu, e você receber essa autoridade que lhe foi dada. E Ele está dizendo para você: ó, essa autoridade que eu te dou, as portas do inferno não prevalecerão sobre você, porque você é a minha igreja. Você é a minha igreja. Então quando eu subi, eu edifiquei a minha igreja, e você é a igreja, e as portas do inferno não prevalecem contra você. Amém? Vamos adorar então. Vamos adorar nesse lugar. Eu me rendo, Senhor. Eu me rendo, Senhor, aos teus pés. Eu me rendo, Senhor. Eu me rendo, Senhor, aos teus pés. Eu me rendo, Senhor. Eu me rendo, Senhor, aos teus pés. Eu me rendo, Senhor. Eu me rendo, Senhor, aos teus pés. Eu me rendo. Eu me rendo, Senhor. Eu me rendo, Senhor, aos teus pés. Eu me rendo, Senhor. Eu me rendo, Senhor, aos teus pés. Nos rendemos, Jesus. Eu me rendo, Senhor. Eu me rendo, Senhor, aos teus pés. Aos teus pés. Eu me rendo, Senhor. Eu me rendo, Senhor, aos teus pés. E o lugar mais alto. E o lugar mais alto eu quero estar aos teus pés. E o lugar mais alto eu quero estar aos teus pés. Hey! E o lugar mais alto eu quero estar aos teus pés. E o lugar mais alto eu quero estar Aos teus pés. Ei, aos teus pés. Aos teus pés. E te entregar aos teus pés. Este é o meu lugar.
se renda a Ele essa manhã. Se renda a Ele, se renda a Ele. E o lugar mais alto eu quero estar. Aí vem, cura, aí vem. O lugar mais alto quero estar aos teus pés. Aos teus pés. Aos teus pés. Aos teus pés. Esse é o meu lugar. Oh, Jesus, aos teus pés. Aos teus pés. Aos teus pés. Aos teus pés. Este é o meu lugar. Amém, glória a Deus. Quem tem um chamado aqui, levanta a mão. Um chamado real que Deus falou com você. Fala assim, quem está levantando a mão está dizendo: o Senhor falou comigo. Diga: o Senhor falou com você. Você vai pegar esse chamado hoje, agora aqui comigo, vai colocar esse chamado nesse lugar feito, esse reino. Amém? Diga: eu coloquei o meu chamado no lugar feito. Agora você fala comigo: tranquei lá. Está trancado. Trancado. Amém? Agora você vai entender que ele está nesse lugar feito. Seu chamado está lá. Ou aquilo que Deus pediu para você colocar lá, agora você colocou. Então quem não tem um chamado, não teve essa revelação, coloque lá agora algo que você foi tocado aí para colocar. Então você vai colocar então uma porta de emprego. É isso que você está precisando? Você vai colocar aí uma promoção. É isso? Então você vai colocar agora uma melhora. Você vai colocar aí então o seu negócio. Nós estamos na prática aqui agora. Você é um homem do céu. Então as coisas se manifestam dessa forma. Você coloca lá. Então você colocou lá o seu chamado também. Está lá. E agora o que você faz? Eu tranco. Está trancado. E agora? Provação não vai destrancar. Tribulação não vai destrancar. Calúnias não vão destrancar. Perseguições não vão destrancar, porque eu tranquei lá. E nada vai mudar esta realidade até que se manifeste. Então isso é um processo. E esse processo se dá transformando a minha mente. Então nada que vier vai me fazer mudar de ideia. Deixa eu falar uma coisa. Quem é pai aqui e mãe? Se alguém disser que aquela criança não é teu filho, você vai acreditar? Não vai. Porque é teu filho. Esse é o mesmo sentimento. A palavra que Deus me deu, ninguém tira de mim. Ninguém me convence ao contrário. Porque eu sou aquilo que está feito. E vai se manifestar. Então você é um
político, então você vai ser um político na terra, ué. Você é um empresário, então você é um empresário. Você vai receber milhões de investimento, então você é esta pessoa. Eu lembro do Luiz Hermínio dando um testemunho que o pastor começou a falar: um homem que está aqui, tinha mais de 2.000 pessoas, vai mudar a realidade do Brasil no sentido de reino de Deus. Ele levantou do meio do povo e disse: este homem sou eu. E colocou no lugar. Ele ainda era o Luiz Hermínio que andava de bicicletinha e que tinha que ir de bicicleta para o culto. Mas ele disse: esse homem sou eu. E colocou lá. E agora veio o processo. Qual é o processo? O processo de manifestação. Eu não vou desistir de quem eu sou. Então isso é a transformação de mente. Nada vai mudar esta realidade em mim. Não vai mudar. Então eu vou passar por alguns sofrimentos, mas sei que Ele está comigo. Eu vou desistir de muita coisa para mortificar minha carne. Eu vou pendurar minha carne lá na cruz, mas não vai mudar essa realidade. Eu prefiro pendurar a minha carne na cruz do que perder a realidade do que está feito. Ele disse: eu vou passar por sofrimento, eu vou ter que morrer para o mundo, e é isso que nós temos que fazer. É o mesmo caminho. É o mesmo caminho. Eu vou encerrar, olha aqui, ó. Olha o que ele fala. Olha aqui, ó. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. No mesmo texto, ele está dando o caminho das pedras. Você também tem uma identidade celestial? Você também está sentado comigo lá? Então preste atenção. Negue-se para o mundo e descubra quem é no céu. Negue-se para o mundo e se descubra quem é no céu. Negue-se para o mundo e se descubra quem é no céu. E é isso, é um processo. É um processo. As provações não me tiram de lá. Eu vou me negando. As provações não me tiram. Aí eu começo a entender que a provação ela está me encorajando. Que o chicote de Faraó já não me pega mais, ele me multiplica. Então, quando eu estou apanhando, eu estou sendo aperfeiçoado. As tribulações agora eu vejo como peso de glória. E eu vou me negando, esse é o processo. E eu vou me negando, esse é o processo. E as coisas começam a vir. Eu falo: não, eu não vou perder. Eu não vou perder o peso de glória. Eu vou lá e me penduro na cruz e deixa aquela tempestade passar. Passei por mais essa, meu Deus. Essa foi difícil, mas eu passei. E se por acaso eu não tenha passado, aí você tem que entender que a graça te basta. E você precisa entender que você não caiu ali de propósito. Você simplesmente não viu o buraco e caiu. Mas Ele olhou para você e você falou assim: ô papai, me tira daqui. Aí Ele vai lá, estende a mão para você e te tira de lá. E o que é isso? Graça. E permanece na manifestação de quem você é. Então significa que a queda não para você, porque você também entendeu a graça. Então processo. E vai. E aí o que vai acontecendo? Aquele Joey que foi colocado no lugar feito não se chama mais Joey. Porque quando você vai saindo de lá, você vai recebendo outro nome. Não é mais Simão, agora é Cefas, é Pedro. Não é mais Simão,
Simão não é mais, agora você é Cefas, que significa Pedro, que significa rocha. Então quando você vai sendo erguido e levantado nas regiões celestiais, você recebe o nome do céu. E aí vai sendo manifesto o homem do céu, vai sendo manifesto o homem do céu, vai sendo manifesto o homem do céu. É o processo. E aí, quando essa manifestação acontece, é igual você ter ressuscitado. Então a sua identidade, ela ressuscita, ela é manifesta. E quando você se levanta, presta atenção nisso, quando você se levanta em quem você é nele, você arrasta um monte com você. E aí você não entende como é que os venezuelanos vêm parar aqui. Mas vem, porque são nações que virão. Porque Deus me falou, os venezuelanos estão aqui. E aí você não entende que pessoas de todo o Brasil, Manaus, Rio de Janeiro, São Paulo, estão aqui nesse pequeno lugar hoje. Porque quando você é erguido em sua identidade, você se torna uma cidade, e dezenas e centenas de pessoas vão fazer a morada nessa cidade. Amém? Amém, homem do céu. Amém, homem do céu. Você pode dizer amém mais alto? Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Amém? Mais forte, mais forte, mais forte, mais forte, mais forte. Aí muita gente não entende isso aqui, ó. O reino de Deus é tomado à força, e os que usam a força se apoderam dele. Você pensa que é força de briga, mas você não, a pessoa que você tem que ganhar é você mesma. Esse esforço é dedicado a você renunciar, a você morrer, a você não desistir. É esse esforço que vai trazer quem você é para fora. Que vai trazer quem você é para fora. É esse esforço. Um esforço de quê? Que você não desiste. Por quê? Porque você recebeu o Espírito indesistível do Senhor. Amém? Glória a Deus. Até a próxima semana.